outros. Olá, um abraço. Nós estamos chegando com mais uma edição do Tempo Esportivo. Hoje, 19 de novembro de 2020. Vamos falar sobre os jogos da Copa do Brasil de ontem. O América, nos pênaltis, está na semifinal. Passou pelo Internacional e vai disputar pela primeira vez na história a semifinal da Copa do Brasil contra a equipe do Palmeiras. Vamos falar da derrota do Galo. Jogo adiado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E o Atlético ontem conheceu a sua primeira derrota no Mineirão, neste Campeonato Brasileiro. De quebra, surto de Covid no Atlético. Novos testes serão realizados amanhã, na sexta-feira. E pode ser que mais atletas, membros da comissão técnica, membros da diretoria atleticana, possam testar positivo. E aí o Atlético teria mais problemas ainda para o jogo contra o Ceará, que acontece no domingo às 16 horas. Vamos falar também do Cruzeiro, o Cruzeiro que se prepara amanhã em jogo contra o Figueirense. É jogo importante, jogo que vale a vitória para o Cruzeiro, quem sabe diminuir a diferença para o G4 do Campeonato Brasileiro. Isso e muito mais durante a nossa programação aqui no Tempo Esportivo. Mas o meu primeiro contato, o meu primeiro destaque vai para o meu amigo Edmilson de Assis Soares. Qual é o seu destaque nesta quinta-feira? Um abraço, Thiago, um bom dia a todos, um abraço pessoal de casa, uma boa quinta-feira. O meu destaque é o América, né, Thiago? O América que, né, muitos anos não chega na semifinal da Copa do Brasil, né? Vai pegar o Forte de São Paulo, que tirou o Flamengo, né? Ganhou do Flamengo 2 vezes. E o destaque também é o Covid-19, né, Thiago? Que deixou o Galo muito abalado, né? Mas a primeira derrota do Atlético no Mineirão. E torcer pro América, né? Passar para uma final, que é merecido. O trabalho que o Lisca está fazendo é um trabalho maravilhoso, um trabalho bacana. E, né? E eu acho também que com 10 segundos tomar um gol daquele não é fácil não, né, Thiago? Não pode, né? Não pode. O América conseguiu a classificação, colocou mais 10 milhões nos cofres, mas nós sabemos que não pode tomar um gol daquele, faltando 10 segundos, né? E aí, nos pênaltis, o América foi abençoado e conseguiu a classificação para a semifinal. Vamos falar muito de Copa do Brasil, só resto. E vamos destacar este São Paulo e Flamengo. E o Fernando Diniz, que já chegou a ser muito contestado no São Paulo, vem fazendo um ótimo trabalho. Está na semifinal da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, tem 36 pontos. 2 pontos a menos do que o Atlético, porém 3 jogos a menos. 3 jogos a menos. O São Paulo no Campeonato Brasileiro. E destacar esse confronto, né? Fernando Diniz versus Rogério Ceni. Porque lembramos que o Rogério Ceni estava no Fortaleza, o Diniz do São Paulo, às oitavas de final, o São Paulo passou pelo Fortaleza do Rogério Ceni. E ontem o Rogério Ceni no comando técnico do Flamengo. E perdeu as duas para o São Paulo. E o São Paulo está na fase semifinal da Copa do Brasil. Sem contar aquela goleada, né? Ainda era o Domenech Torrent, mas o São Paulo do Fernando Diniz goleou o Flamengo jogando no Maracanã. Depois do intervalo, eu quero ver você também, só resto, dando seus palpites aí, falando aí, analisando esse de São Paulo e Flamengo. Ô, Thiago, é igual o Paulo Tuori. O Paulo Tuori ganhou 2 vezes do Atlético, uma com o Botafogo, agora outra com o Atlético Paranaense. É difícil. O Paulo Tuori vai tirando pontos preciosos do Atlético nessa briga, né, por um possível título brasileiro. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Na volta, destacando os jogos da Copa do Brasil.
Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser o Wizard. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS, Ministério da Saúde, Governo Federal. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Tá certo, estamos de volta com o Tempo Esportivo. Olha, eu sempre falo, né? Os bastidores, o intervalo do Tempo Esportivo deveria ser transmitido de uma forma que quem estivesse à frente do programa, hoje no caso eu de Só Resta, não
soubesse que estivesse ao vivo, né? Porque é cada coisa de bastidores que acontece aqui durante o intervalo que eu vou te contar. Mas vamos falar de Copa do Brasil. Ontem tivemos o término da fase quartas de final da competição. E tivemos os seguintes classificados. O Palmeiras classificado, empatou ontem com o Ceará, 2-2, havia vencido o primeiro jogo por 3-0. O Palmeiras está na semifinal. O Grêmio havia vencido o Cuiabá no primeiro confronto, fora de casa por 2-1. Ontem, com 2 gols, o Diego Souza venceu novamente. E impressionante como este Grêmio é copeiro. E impressionante como o Renato Portaluppi, mesmo recebendo várias críticas, consegue fazer o Grêmio competitivo ano após ano. Tivemos a classificação do São Paulo, que passou pelo Flamengo, 3-0 ontem no Morumbi, no agregado 5-1 para o São Paulo, e tivemos também a classificação do América. Aí só resta, o Grêmio, né, era favorito, e o Diego Souza ontem confirmou o favoritismo e a vaga para a fase semifinal. Olha, Thiago, o Grêmio todo mundo sabe que é um time copeiro, né? Nos mata-mata, o Grêmio, para mim, os 2 times copeiros, né? Hoje um está na Série B, né? Que é o Cruzeiro, é um time também de mata-mata, né? Se destaca bem, e o Grêmio do Renato, que estava sendo muito criticado, mas está dando a volta por cima, né? Uma semifinal de Copa do Brasil não é fácil. E Diego Souza sendo mais uma vez abençoado, ontem que estava sendo muito criticado, não estava nem vindo julgando. E ontem fez 2 gols da vitória do Grêmio, né? Mas o Grêmio é time copeiro, time que... Muito forte realmente o Grêmio aí do Renato Portaluppi. E aí só resta os gols entre Palmeiras e Ceará. 3-0 no primeiro jogo, né? Praticamente já tinha liquidado aí a situação. O Palmeiras dificilmente iria deixar escapar essa oportunidade. E o Palmeiras também com um certo surto de Covid. E aí o golaço do Lucas Lima. Lucas Letras, né? Lucas Letras, né, Lima, né? Letras, um golaço. Palmeiras também já estava com pés lá na classificação, na semifinal, de ter dado, né? Acho que foi 3-0 no primeiro jogo. 4-0 no Ceará, 4-1 no Ceará. E, né, voltou ontem de novo e conseguiu a sua classificação. Palmeiras também, né? Eu sempre falo, o elenco do Palmeiras é muito forte. Que depois que o Luxemburgo saiu, o Palmeiras não perdeu mais, Thiago. Aí você vê, né? Porque só ganhou. Tem um elenco muito bom. Olha o Flamengo aí. Flamengo e São Paulo. Luciano, que esteve muito próximo de vir para o Atlético, né? Em um determinado momento acabou não acertando, foi para o Grêmio. O Grêmio agora negociou com o São Paulo, e o Luciano vem jogando muito bem com a camisa do São Paulo. E impressionante, né? Como o São Paulo vem atropelando o Flamengo. E eu gostaria, só que você me falasse do Fernando Diniz versus Rogério Ceni. Virou freguesia. O Rogério Ceni não ganha do Fernando Diniz. Com certeza, perdeu com Fortaleza, né? Perdeu com Fortaleza, agora perde com o Flamengo. Mas é o que a gente vem falando, né, Thiago? Centroavante faz diferença. O Luciano vem fazendo a diferença, o Pedro vem fazendo a diferença, e o Thiago Galhardo também vem fazendo a diferença. Então são os 3 times que tem centroavante mesmo. Mas o Luciano, né, está na frente desde que está na semifinal da Copa do Brasil. O Rogério Ceni não consegue ganhar do Diniz. O Diniz vinha muito criticado, né? O São Paulo vinha em baixa demais, deu uma crescida boa. E eu acho que o Rogério Ceni saiu do Fortaleza, foi para o Cruzeiro, não deu certo. Aí saiu do Fortaleza, foi para o Flamengo, já está só caindo. Então eu acho que tem coisa, Thiago, que você tem que ir com o pé no chão. Não adianta você tentar aí, você não vai dar certo. O Flamengo tem um timaço, mas tem que saber mexer, tem que saber trabalhar no Flamengo. O Rogério Ceni é um excelente treinador, um grande treinador, mas ainda não está preparado para pegar um time da qualidade igual o Flamengo. Não é aquele treinador de, né, um Muricy, né, um Mano Menezes, um Cuca. Talvez faltaria um Vanderlei Luxemburgo para o Rogério Ceni. Com certeza. Precisa um vestiário. Por que Filipão está consertando o Cruzeiro? Né? Por causa do vestiário. O
cara experiente. Então eu acho que o Rogério Ceni ainda ele tá querendo dar um pulo muito alto, né? Porque ele saiu do Fortaleza, foi pro Cruzeiro, não deu certo. Agora saiu do Fortaleza, foi pro Flamengo. Não é essa coisa. Tem que ser com tranquilidade. Ao Lisca. Se fosse Lisca, largava o América e ia pro Cruzeiro. Pô, o time já procurou o Lisca. Ele não é bobo, ele sabe. E falar de América, que nós estamos vendo os pênaltis aí. O América já havia feito história eliminando o Corinthians e chegando à fase de quartas de final. Se fosse eliminado ontem, ao meu ver, já teria feito história. Porque você não pode comparar o orçamento de Internacional com a América. O histórico em competições nacionais, títulos de América e Internacional. O Inter era o favorito para o confronto. E o Internacional, aliás, o Inter era o favorito. E o América foi lá e desbancou este Internacional, inclusive vencendo no Beira-Rio por 1-0, que é uma das coisas mais difíceis do futebol brasileiro, é ir no Beira-Rio e vencer o Internacional. O América foi lá e venceu. Ontem acabou tomando gol nos 50 minutos do segundo tempo e a decisão foi para os pênaltis. E nos pênaltis, o América classificado, o América do Lisca, que faz história, o América, que é um time muito bem organizado, é um time que joga de uma forma coletiva com muita intensidade, é um time que preenche muito bem os espaços no meio-campo e merecido a classificação. E se tem alguém que tem um percentual a mais nessa classificação, para mim é o Lisca, só resto. Que treinador é o Lisca? Ele pode ter todos os problemas dele extra-campo. Ele pode ter todos os problemas de personalidade, mas é um treinador que sabe organizar, sabe montar um time de futebol. Eu acabei de falar agora, né, Thiago? A referência de Lisca e Rogério Ceni. Não tem nem... O Lisca é um treinador que é aquele cara de vestiário. É o cara que não fica calado, o cara que fala muito. Fala, mas fala certo, né? Fala incentivando o seu atleta, incentivando o seu jogador. Isso é muito importante no treinador. O time do América, você nem compara com o Corinthians, nem com o Internacional, né? A folha do Internacional é um absurdo. Ganhar do Internacional no Beira-Rio é a coisa mais difícil que tem, igual você falou, né? Tirar o Corinthians lá dentro é a coisa mais difícil. Ganhar do Corinthians lá também é a coisa mais difícil que tem. Mesmo que o Corinthians está em baixa, o Corinthians é time grande. Corinthians, né? E o América vem jogando certinho. Porque o América tem uma linha de 4 ali. E ontem ainda o Zé Rafael não jogou. É um cara, um cão de guarda ali na frente da zaga. Zé Ricardo. Né? Não jogou. Zé Ricardo. Zé Rafael é do Palmeiras. Do Palmeiras. Entendeu? O Zé Ricardo não jogou, que é o cão de guarda que fica na frente da zaga do América ali. Mas o América tá certinho. O time do América tá jogando essa bola redondinha, tá certo. O Lisca tá fazendo um trabalho maravilhoso no América. E o América é um jogador que faz a diferença. Agora, não sei se ele for pro outro time, ele vai sair a mesma coisa, que é o 10 do América. O 10 do América. Como é que chama? Hoje tem o Ale, tem o Marcelo, tem o Ademir. O Ademir, você tá doido. Ademir ontem deixou o zagueiro do Internacional sentar 2 vezes. É um jogador liso. Mas talvez, se pegar ele por um time grande, não vai render. É por isso que eu falo. Então o cara primeiro tem que começar, ver aonde que ele vai, para depois ele sair para um time grande. Senão, o futebol dele vai embora todinho. O América já fez a parte dele. E hoje pela manhã, eu recebi uma notícia que o Lisca recebeu uma proposta do futebol chinês. Porém, seria somente ao término da temporada, que seria em fevereiro, início de março. E o América já trabalha para uma renovação contratual com o Lisca, inclusive oferecendo ao treinador um aumento salarial de 100%. Não sei o salário certo do Lisca, acredito que é entre 150 mil, 100 mil, e ele poderia dobrar esse salário. O presidente do América não é bobo, né, Tiago? Sabe das condições, sabe do trabalho que o Lisca está fazendo, né? O Lisca não vai sair para um futebol lá fora hoje, sabendo que está fazendo um trabalho fora de sério com a América. Mas a questão é o dinheiro, não só resto.
futebol chinês oferece ao Lisca aí 500 mil, 600 mil. O América não tem como bancar esse valor, né? Não tem. Mas só que vai também do treinador, né, Thiago? Eu sei, talvez o cara também não é aquele cara que visa dinheiro, visa o trabalho, o sucesso. Olha o trabalho que o Lisca está fazendo no América, senhor. Quando o América chegou na semifinal da Copa do Brasil, Thiago, o América tem tudo para chegar na final da Copa do Brasil e tem tudo para subir para a Série A do Brasileirão para o ano que vem, 2021. Né? Então, até ir lá, ele pode pensar, depois que ele acabar o trabalho que ele está fazendo. Parece que é aquele treinador que vem focado nesse trabalho. Enquanto não terminar esse trabalho, não vai fazer outro trabalho. Assim, meu ponto de vista é esse do Lisca. Então, eu vou te fazer uma seguinte pergunta, que na verdade é um raio-x. Eu vou te perguntar do Lisca comparado a outro treinador do futebol brasileiro. Aí você vai poder optar. O Lisca é melhor, ou é pior, ou é do mesmo nível? Vamos então, só resto. Lisca ou Rogério Ceni? Eu vou de Lisca. Lisca. Lisca ou Fernando Diniz? Fernando Diniz. Lisca ou Cuca? Hoje, né? Falando hoje, não o Cuca de 2013. Eu vou de Lisca, porque hoje o Lisca está fazendo um trabalho fora de série no América, não tem como. O Cuca de 2013 é diferente. Eu não posso voltar lá em 2013 para comparar o Cuca lá, porque o Cuca de hoje com o Lisca. Não tem como. Isso não tem como, é o Lisca. Lisca ou Renato Gaúcho? Renato Gaúcho deu uma caída, o Lisca cresceu. Eu vou de empate. Lisca ou Luiz Felipe Scolari? Filipão. O momento hoje é do Lisca. O Filipão foi, né, tetracampeão, campeão do mundo, mas hoje não tem como, Thiago. O momento hoje é do Lisca, né? Então não tem como eu comparar o Lisca hoje no momento do Filipão. O Filipão é um excelente treinador, um cara respeitado, né, por todos os brasileiros. Mas hoje o Lisca hoje está vivendo o seu momento. Hoje eu vou de Lisca. Olha só, Resto. O Lisca, eu acho ele um baita treinador. Desses que nós citamos aqui, né, aqueles mais fortes. Eu vou fazer o top 5 hoje de treinadores no futebol brasileiro. Vou tirar o Sampaoli, tá? Vou tirar o Sampaoli e vou tirar o Abel do Palmeiras, o português. Então, entre os treinadores brasileiros que atuam no nosso futebol hoje, meu top 5. Rogério Ceni, Fernando Diniz, Lisca, Renato Portaluppi, e aí eu ficaria na dúvida qual seria o outro para completar essa lista de 5 treinadores no nosso futebol brasileiro. Mas certo é que o Lisca hoje, ao meu ver, estaria sim no meu top 5 de treinadores que estão atuando no nosso futebol brasileiro. E isso engrandece muito o trabalho dele. É um trabalho realmente que levou o América a fazer história na Copa do Brasil. É o América que está vivíssimo no Campeonato Brasileiro da Série B. Perdeu ali a segunda colocação, mas acho que é questão de tempo para o América se recuperar, para o América até mesmo, quem sabe, buscar a Chapecoense nessa briga pelo título da Série B. Então tem muita coisa para poder acontecer, mas o trabalho, sim, chama muita atenção. Agora, jogadores do América que chamam muita atenção, não só de hoje. O Messias, zagueiro do América, só resta. Muito bem. Muito bom. Bom na bola muito aérea. Bem, tá muito bem. Tem boa recuperação. No contato físico, ele sempre leva melhor. E é um zagueiro que também tem qualidade para sair jogando. Ele não é um com certeza grosso, vamos dizer assim, né? Não. A hora de dar o chutão, dá o chutão. A hora de sair jogando, sai jogando. É um cara que sabe fazer isso. Né? E é um zagueiro que o América vai ter dificuldades, acredito, para a próxima temporada em segurar o Messias. Inclusive, eu acho o Messias melhor que o Igor Rabelo do Atlético. Melhor do que o Bueno. Era melhor do que o Maidana. Aquela zaga do Atlético não tem... Aquela zaga do Atlético, Thiago, não tem condições, não. Você tá doido. Só resto, nós vamos falar do Atlético, mas depois do intervalo. Nós vamos para o intervalo, depois nós vamos falar do Atlético. Tem muita coisa para falar do Atlético também nos bastidores. Surto de Covid-19 no Galo.
Amanhã, novos testes. E eu vou trazer aqui a realidade do Atlético. Ontem estive com Álvaro Vilaça no Mineirão. Fomos transmitir, né, o jogo para a Rede Eldorado de Comunicação. E muita coisa nos bastidores nós absorvemos para trazer informação aqui agora no Tempo Esportivo. Então vamos para o nosso segundo intervalo. Na volta, tudo sobre a derrota do Galo ontem. Pode chamar o intervalo, por favor. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui.
Estamos de volta com o Tempo Esportivo, quinta-feira, 19 de novembro de 2020. Só resta o ano, está realmente chegando ao final, já estamos entrando praticamente em dezembro e nós vivemos esse 2020 entre o surto, né, da pandemia do Covid-19. Desde março, estamos convivendo aí com a pandemia, né? Inclusive o comércio ficou parado por um bom tempo, as coisas estão voltando a se normalizar, mas o que preocupa é essa segunda onda do Covid-19, né? Não somente em Sete Lagoas, mas em todo o Brasil, também na Europa, e até então não tem uma data certa, uma previsão de quando a vacina vai chegar ao nosso país, né? Estipula-se que em meados de fevereiro, no máximo março, essa vacina pode estar por aí. Mas até a vacina não chegar, temos que seguir, né, as regras, os protocolos, para não ter uma segunda onda muito forte ou até mais forte como foi a primeira onda. Então, temos que ficar de olhos abertos, Edmilson. Com certeza, tem sim, porque é uma coisa muito, né, Tiago, perigosa, né? Muitas pessoas se acham que o trem acabou, que foi embora, mas não é assim. As coisas estão aí ainda, né? O vírus está circulando ainda, né, no mundo todo aí. Né? A gente sabe que vai acontecer muitas coisas ainda, né? Vai dar muito óbito ainda. E eu tenho medo, cara. Eu tenho medo demais mesmo, porque as pessoas estão brincando. As pessoas estão achando que o trem já acabou, e não acabou. Nós estamos indo para o final do ano já acabou. Hoje, 19 de novembro, né? Já que nós estamos em dezembro. Né? Parece que o carnaval já foi cancelado. O Natal esse ano já não vai ter aquela grande reunião de famílias. Talvez você vai a família toda para sua casa, você já vai ficar com o pé atrás, né? Porque talvez tem gente de risco, não tem. Então, cara, é complicado, cara. É complicado demais. E eu vou falar com você por verdade. Eu tenho medo, cara. Eu tenho medo demais, que essa coisa não passou ainda não. Enquanto que não sair essa vacina, Tiago, a gente não pode ficar assim, achando que a coisa já passou, que não passou não. E quando a gente fala do Covid-19, a gente também traz para o futebol. Porque o assunto aqui do nosso programa é esporte a futebol, mas se relaciona ao Covid-19 também. E o Atlético teve um surto de Covid nesta última semana. O Goiás já passou por isso. O Flamengo já passou por isso. O Atlético está passando por isso agora. O Palmeiras está passando por isso. Palmeiras. E mais equipes poderão vir a passar por esse surto, né, de Covid-19 no elenco, na comissão técnica, em membros da diretoria. E a informação que a gente tem, que no último dia 9 de novembro, o Gustavo Andreatta, que é gerente de futebol do Atlético, comemorou seu aniversário em um restaurante em Belo Horizonte. E vários membros da diretoria do Atlético, da assessoria de comunicação e também da comissão técnica foram convidados e estiveram presentes nesta reunião de aniversário. E a informação é que este aniversário foi onde ocasionou esses problemas de Covid-19 dentro do Atlético. O Atlético havia feito uma primeira levada de exames, né, que era obrigatório da CBF, até 72 horas antes do jogo, e tinha se confirmado 14 pessoas, entre jogadores, funcionários, membros da comissão técnica, membros da diretoria. O Atlético realizou outro exame sem ser de forma obrigatória. E neste segundo exame, 10 pessoas testaram positivo para Covid-19. Dentre eles, jogadores e membros da comissão técnica e da assessoria de comunicação do Galo. O Eduardo Vargas, né, que é a contratação do Atlético para essa reta final de Campeonato Brasileiro, ele testou positivo e foi um grande prejuízo não contar com o Eduardo Vargas ontem contra a equipe do Atlético Paranaense. Estivemos ontem no Mineirão, estive ao lado do Álvaro Vilaça para transmitir para toda a rede Eldorado de comunicação, e ontem realmente deu para perceber um baixo astral
daquelas pessoas, né, da assessoria de imprensa do Atlético, preocupados principalmente com os novos testes que serão realizados entre amanhã e sábado. E podem aparecer mais pessoas testando positivo. E até mesmo uma preocupação de mais jogadores testarem positivo e o Atlético ter dificuldades para escalar o time contra o Ceará no domingo. Então, é um momento crítico do Atlético, desse surto do Covid-19, e realmente não era momento para reunião com membros importantes que trabalham no Atlético, que tem contato diário com os jogadores. Essa reunião feita pelo Gustavo Andreatta no último dia 9 de novembro, onde estipula-se que foi onde a galera acabou contaminando o Covid-19. Eu vou falar com você, eu sou contra. Contra de membros da comissão, de quem vive lá dentro da cidade do Galo, de jogador, entendeu? Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Então, isso aí podia acontecer com qualquer outro time. Aconteceu com o Atlético. Olha o que aconteceu, o sol que deu no Atlético ontem. Olha o tanto de peça do Atlético que está contaminado, que deu positivo, né? Podia fazer a família dele, membros do Atlético que frequentam a cidade do Galo, não podia ir nunca. É errado, Thiago. Até porque, só resto, o Atlético vem se prevenindo, né? Ou vinha se prevenindo muito bem a essas reuniões. Vinha, você falou certo. A esses contatos. E num momento tão importante que o Atlético assume a liderança do Campeonato Brasileiro, entrando no segundo turno, na reta final, o Atlético pode perder jogadores, já não tem o Sampaoli, pode vir novos casos e prejudicar o Atlético realmente para essa sequência, essa reta final do Campeonato Brasileiro. Então, sei lá, viu? Eu acho que não era o momento, principalmente por tudo que tem sido feito, né, dentro do Atlético. As outras equipes também, seja futebol aqui no Brasil, seja futebol na Europa, na América do Sul, está todo mundo se prevenindo para o futebol manter, o futebol não parar. Então, essas pessoas, é claro que nós temos que ter, Soares, também muito cuidado e prevenir. Mas essas pessoas que trabalham diretamente com o futebol, com trabalho esportivo de alto rendimento, onde se envolve muito dinheiro, essas pessoas têm que ter um cuidado ainda maior, não sei se você concorda, até mesmo do que nós. Eu penso dessa forma. Com certeza, Thiago. A gente já tem um cuidado, muito grande, né? De você sair, de você levar para sua casa, né? Você tem pais, tem mães, né? Talvez tem criança em casa. Agora os caras já têm a responsabilidade dos caras é maior, Thiago, porque está dentro do ambiente que tem mais de 100 pessoas envolvidas. A cidade do Galo trabalha mais de 100 pessoas lá dentro. Muito mais, né, Thiago? Porque 100, só jogador é quase 50, né? 38. Aí vem funcionário, né? A imprensa lá dentro, que agora está suspensa. Mas só que o Atlético, membros da diretoria, tudo dá mais de 100, Thiago. Do departamento tudo dá mais administrativo, financeiro, e além dos funcionários, né? Do hotel da Cidade do Galo, que tem cozinheiras, tem recepcionista, enfim, tem muita gente realmente. Faxineiro, tem tudo, né? Serviços gerais, tem tudo. Do cara que põe o papel até o outro que escreve o cheque, que dá o cheque, que faz o pagamento. É muita gente envolvida. E o Atlético, com esse problema, não vou culpar o rapaz, o membro do Atlético que fez a festa, não, né? Mas o Atlético perdeu a grande chance de disparar na liderança. Vamos colocar... Olha o time do Atlético ontem, Thiago. Olha para você ver a situação do time do Atlético. Para a gente comentar em cima disso. Olha, o Atlético ontem, só resto, não teve o Guga, não teve o Alan, não teve o Vitor, não teve o Eduardo Vargas, o Savinho, o Gabriel, jogadores que testaram positivo para o Covid-19. O Alan Franco, que testou positivo, mas está no Equador. Esteve servindo a sua seleção nessa data FIFA. E ainda não teve o Júnior Alonso e o Savarino,
que serviram suas seleções nessa sua seleção. Não teve o Mariano e o Tardelli, jogadores lesionados. Ao todo, 12 jogadores importantes que o Leandro Zago não pôde contar ontem, porque também não teve o Sampaoli no comando técnico, porque ele testou positivo para o Covid-19. Então, e faz diferença, né, Thiago? Muita diferença. É um treinador que faz diferença na beirada de campo, né? Com certeza. Vamos trazer os gols aí do Atlético Paranaense, que venceu o Galo ontem por 2-0. E o que nós vimos, só resto, foi um Atlético com muita dificuldade na transição defensiva com a posse da bola. O Rabelo e o Bueno, eles não têm essa capacidade técnica de fazer o que o Hever e o Júnior Alonso faz. E sem os dois, ficou gritante essa deficiência atleticana na sua defesa. E para destruir também, o Rabelo e o Bueno não foram bem. Muito pelo contrário, deixaram a desejar. Tanto o Igor Rabelo e o Bueno na fase de destruir. Não estou nem falando na construção, que é criar jogadas com posse. O ataque atleticano ontem foi muito omisso. O Sacha muito mal. O Marrone correu, movimentou, mas pouco produziu. E o Keno, apesar de ter tentado, ontem estava abaixo da média, do que nós estamos acostumados a ver o Keno jogar. O meio-campo do Atlético se limitou somente ao Jair, porque o Zaracho mal, o Johan muito mal, o Natan entrou mal, e o Caleb, o garoto da base, entrou até se movimentando, mas ainda muito cru. Então, o Atlético que ontem viveu do Guilherme Arana para tentar alguma coisa. Esse joga barbaridade. E o resultado ontem foi merecido. Foi merecida a vitória do Atlético Paranaense. Em outras oportunidades, eu vi o Atlético não vencendo, empatando ou perdendo, mas produzindo, criando alternativas, não merecendo a derrota. Ontem, pelo contrário. Ontem, o Atlético mereceu ser derrotado dentro de casa. Não, com certeza, mereceu, porque o Atlético não viu, não se encontrou. Né? A zaga do Atlético é brincadeira, o Bueno e o Igor não tem condições nenhuma de ser titular do Atlético. São zagueiros que, para entrar, é igual contra o Flamengo. 4-0, vão fechar. Né? Contra o Corinthians, vão fechar. Faltando 5, 10 minutos, a hora você pôr um zagueiro. Né? Adiantar um e colocar o outro lá atrás. Para titular, nenhum dos dois serve, Thiago. Não tem... Aí vem no meio de campo. Yuri. Depois que o Natan entrou, o time do Atlético deu uma melhorada, chegou na frente. Com 3 minutos, teve uma chance de fazer gol. Umas 3, 4 chances de fazer gol. Eu não sei por que a insistência com o Yuri. Né? Mas o Atlético ontem não mereceu. Mereceu, não. A insistência ontem com o Yuri, até porque o Natan ainda não está 100% fisicamente, né? E talvez essa... Só se for. O Yuri, né? Agora, só resto, volto a dizer, o baixo astral ontem, antes do início da partida, era algo realmente que chamava muito a atenção. E você, que é vivido no meio do futebol, principalmente questões de vestiário, ontem não tinha o Sampaoli, que é uma voz muito ativa dentro do vestiário. Não tinha o seu auxiliar técnico, que também é voz ativa dentro do vestiário. Não tinha o capitão, o Hever, no vestiário. Não tinha o Vitor, que mesmo não jogando, é um cara de vestiário. Nossa Senhora. Então o Atlético perdeu 4 lideranças dentro do vestiário ontem, devido ao Covid-19. Então, não é fácil. Você sabe muito bem que a questão motivacional, a questão emocional, para manter o nível de concentração alto, uma palavra forte dentro do vestiário, o Atlético não teve isso ontem. E pode não ter contra o Ceará e contra o Botafogo. É complicado, viu, Thiago? É complicado porque você tem que ter liderança. Sempre do treinador, sempre do Revo, o Vitor. São dois caras, né, de liderança. O Vitor mesmo não está jogando. Mas é um líder no grupo, né? A sua humildade, as suas palavras, a gente sabe, né? O vestiário, Thiago, a gente mexe com bola, o vestiário você já sai dele ganhando. Conforme for a palavra que você fala lá dentro, você já olha para os caras e já fala assim, hoje nós não perdemos. Então o Atlético não tinha aqui. E tinha mais, Thiago, o que acontece? Talvez o jogador que estava lá, os caras do banco, os caras que foi para jogo,
Estava talvez também com medo de estar com vírus. E só entendeu? tinha garoto no banco. Só garoto falou assim, nossa, eu tô aqui, mas o jogador, comissão técnica, tudo postou positivo, eu também postar. O cara fica totalmente desanimado. Totalmente desanimado. E agora eu vou te falar algo a mais sobre o Marquinhos, né? Marquinhos, atacante do Atlético. E este Marquinhos, que começou muito bem na era São Paulo, ontem ficou no banco e não entrou, onde só tinha garotos. Vai caindo o nível de rendimento e não vai evoluindo como esperado. Impressionante. Queria que você falasse do Marquinhos aí, só resta. A caída de Marquinhos foi muita. Você tá doido. Até o final do ano, do último campeonato, o Marquinhos era um jogador, tá doido, decidia. Ele decidiu muitas partidas do Atlético, né? Muitas vezes, mas de uns dias para cá, o Marquinhos tá entrando contra o Internacional mesmo, contra o Internacional, contra esse último... Fluminense. O próprio Fluminense, não tá aquele cara de aquelas arrancadas, parece contra o Bahia, ele tá aquele jogador com medo. O Marquinhos caiu muito. Eu tô achando ele também um pouco acima do peso, meio fora de forma, não sei não, viu, Soares? Talvez uma vida extracampo aí mais agitada. Vamos trazer aqui a entrevista coletiva, parte dela, o Leandro Zago, ele que comandou o Atlético ontem. Pode colocar pra gente aí, produção. Esperava, marcando em linhas mais baixas, né? E nós tivemos que movimentar a bola com um pouco mais de velocidade. Isso exige uma coordenação grande da equipe, né? Isso é algo que a nossa equipe faz muito bem em geral durante os jogos. E hoje a gente não conseguiu ter essa velocidade pelas trocas, pelas situações que aconteceram. E isso teve um impacto muito grande, porque a gente não conseguiu desequilibrar a equipe do Atlético Paranaense, as linhas de defesa deles. E principalmente não conseguimos ser agressivos ali na última linha. Tanto que a gente tentou, ao longo do jogo, várias alternativas, né? Que foram sendo passadas pela comissão do Sampaoli. A gente teve em comunicação permanente com eles, para a gente poder tentar ter vantagem ali e conseguir criar chances de gol. E a gente não conseguiu hoje criar muitas chances de gol claras, né? Acho que praticamente nenhuma, sempre com bolas divididas. E foi isso, a gente chegou a trocar jogadores de lado para tentar melhorar ali o Keno com a Arana do lado esquerdo, né? Porque o Keno iniciou do lado direito. Depois a gente teve algumas mudanças no desenho da equipe, colocando mais jogadores para atacar a última linha do Atlético Paranaense. Mas a gente não conseguiu ter a coordenação que exige, que precisa de muito treino, de trabalho, e talvez as mudanças de última hora que impactaram muito no treino de ontem, né, nas últimas sessões, talvez tenham tido uma interferência maior nessa questão. Zago, eu vou abrir então agora as perguntas para os jornalistas que enviaram para a gente. Uma situação atípica, né, para esse jogo, com vários casos de Covid. Qual a dificuldade que você viu em campo por causa das mudanças, principalmente no setor defensivo? De novo, volta, né, na questão. O que mais impacta é a gente não ter conseguido trabalhar essa equipe, né, junta, né, devido à situação. E aí acredito que defensivamente hoje a gente conseguiu fazer um jogo dentro da ideia de jogo que é construída pela equipe, né, que o Sampaoli constrói, e essa identidade que já está muito clara, que qualquer equipe do Brasil conhece, qualquer torcedor do Galo já se identifica. Jogar no campo adversário, pensar mais no gol de ataque do que no gol de defesa, ser agressivo nas transições. E quando você acaba perdendo um pouco essa coordenação dos movimentos, você acaba sofrendo com contra-ataque, porque você perde bola em zona do campo que você não poderia perder por decisão errada daquele jogador. E aí, na hora que você vai pressionar, às vezes o jogador está muito distante, isso obriga a sua defesa a correr para trás.
em momentos que ela teria que correr para frente. Então, assim, toda essa coordenação, ela vem com treino. Então, quando a gente acaba numa sessão de treino, tendo que colocar um jogador que veio da equipe sub-20 nessa linha para a gente poder defender, isso acaba mexendo nessa situação defensiva. Eu acredito que foi mais isso. A gente sofreu com os contra-ataques. O Atlético Paranaense pouco nos atacou com a bola, em organização, desequilibrando a gente, circulando. Ele teve muito perigo nos contra-ataques, que foi onde ele fez os 2 gols e acabou construindo mais 1 ou 2 chances ao longo do jogo. Tá certo. Falou aí, então, o Zago, que ficou ontem no comando técnico, né, à frente do Atlético, e trouxe aí realmente aquilo que a gente esperava que ele realmente fosse falar. O Atlético teve dificuldades, o Atlético teve que se remontar e sofreu com os contra-ataques, algo que vem sendo recorrentes aí no Galo desde o início da temporada, desde o início da era São Paulo. Vamos fazer o seguinte, vamos ter que falar do Cruzeiro, o bloco está quase estourando, mas dá para colocar aí a entrevista do Ayrton. E na volta nós vamos falar sobre Cruzeiro e Figueirense. Mas para colocar para a gente aí a produção, a entrevista do Ayrton, jogador que vem sendo destaque aí com o Luiz Felipe Scolari. E ter bastante tempo para treinar. Como nosso calendário é muito apertado, às vezes não dá tempo para o time treinar uma semana inteira, 2 semanas. Graças a Deus a gente teve esse tempo para descansar e treinar bastante para seguir pronto para os próximos jogos. Vai ser um jogo muito difícil. A gente já está estudando a equipe do Figueirense, mas a gente está se preparando durante essa semana e eu tenho certeza que vai ser um jogo bom para a gente. É um cara que é referência no futebol brasileiro, admiro o trabalho dele e eu tenho certeza que ele vai ajudar a gente pra caramba. É um cara muito tranquilo, ele dá bastante confiança pro jogador, ele dá muita tranquilidade pro jogador jogar e seguir forte dentro de campo. Eu tenho certeza que vai ser um caminho de sucesso aí. Então, a gente usou esse tempo para treinar, para se preparar bastante para esses próximos jogos. Vai ser uma sequência muito grande de jogos e eu tenho certeza que a gente vai seguir um caminho de vitórias aí. Sim, acho que a gente tem que ser bem realista nesse momento. Nosso primeiro objetivo é sair da Série C, não ter mais nenhuma possibilidade de cair e depois pensar no acesso. Estou me sentindo muito tranquilo, eu me preparei bastante para esse momento e eu tenho certeza que vai ser um caminho de vitórias aqui dentro do Cruzeiro para mim e para o time também. Legal, falou aí o Ayrton, que para mim é um jogador que vem se destacando no time do Cruzeiro, vem sendo aí o grande destaque técnico, né? O ponto de desequilíbrio da equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Nós temos que fazer um intervalo. Na volta, antes das considerações finais, nós vamos falar do Cruzeiro e desse jogo contra o Figueirense amanhã no Mineirão. Então, após o intervalo, vamos falar, repercutir o Cruzeiro. Todos nós queremos retomar a rotina. Isso vai acontecer, mas aos poucos. Enfrentamos o pior momento da pandemia. Para a retomada ser segura, o governo criou o Minas Consciente, um plano inovador. Para ser efetivo, é fundamental a adesão dos municípios. Se tudo correr bem, avançamos. Se precisar, recuamos. É hora de seguirmos firmes. Continue se cuidando e, se puder, fique em casa. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI.
Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Antes mesmo de você pensar em aprender inglês, a Wizard já unia a inovação com a melhor experiência de sala de aula. E agora tem as melhores condições para você. Pra que se contentar com menos se dá pra fazer melhor? Dá pra fazer o Wizard. Tá com a grana curta? Tá sobrando mês no fim do seu salário? Vem pra cá. Porque a escola que negocia e faz do melhor jeito pra você conseguir se matricular, só podia ser o Wizard. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. De volta com o Tempo Esportivo, então sem perder tempo, Sorrento, vamos falar aqui do Cruzeiro. O Ayrton deu a entrevista coletiva, nós reprisamos ela aqui na TV Sete Lagoas, sobre esse crescimento do Cruzeiro nos últimos jogos, o crescimento coletivo e individual do próprio jogador, que hoje eu considero o melhor jogador do Cruzeiro, aquele com maior poder de decisão. E aquela questão, primeiro é afastar de vez e depois pensar em Série A de Campeonato Brasileiro. Então o jogo de amanhã é aquele jogo contra o Figueirense, está na zona de rebaixamento, com vários problemas, é o jogo amanhã para somar os 3 pontos. Olha, Thiago, o Cruzeiro vou falar com você, cresceu muito. Né? Cresceu muito, porque a crescência do Cruzeiro veio do treinador. A gente sabe como Luiz Felipe, né? É um grande treinador, é um cara que de vestiário conhece demais, né? Um cara que sabe, né? Conhece demais de vestiário. Mas o Marquinho é o Marquinho mesmo, né? Ayrton é um grande jogador, está fazendo a diferença no Cruzeiro. A gente sabe disso, está fazendo todo jogo que entra, faz gol. E Filipão é aquele treinador de vestiário, igual a gente estava falando aqui, né, Thiago? Sabe da qualidade dele, sabe das condições dele. O Cruzeiro cresceu demais. Né? O Cruzeiro agora está pensando lá no acesso, lá em cima, né? Voltar à elite do Brasileirão, que é o Campeonato Brasileiro da Série A. Cresceu demais o Cruzeiro, né? Cresceu muito mesmo. O Cruzeiro hoje está 13 pontos atrás do quarto colocado, que é o Cuiabá. Uma diferença considerável após 21 rodadas. Mas tem tempo, né? Mas não pode tropeçar, principalmente contra o Figueirense amanhã. E o Ayrton, sim, a gente vê a qualidade que ele tem, né? É indiscutível que hoje é aquele jogador de mais talento aí, talvez, nesse time do Cruzeiro, que ele vem sendo mais decisivo. E sobre o Marcelo Moreno, queria dar um pitaco aqui, vem fazendo gol pela seleção boliviana todos os jogos. Fez gol contra o Paraguai. Está na hora dele também desencantar de vez aí com a camisa do Cruzeiro. Vamos colocar na tela aqui Supermercado Santo Antônio. Só resta quando fala de Santo Antônio, ele já fica pensando em janeiro, né? Porque faz suas compras no Santo Antônio, então ele concorre aos prêmios que vão ser sorteados em janeiro. Dentre eles, 2 carros 0 quilômetros.
mais de 3 mil vales compras. Então, é muita coisa que será sorteada aí no Supermercado Santo Antônio em janeiro. Então, você compra e paga em até 3 vezes no cartão de crédito ou no cheque pré-datado para 35 dias. E você pode ter toda a tranquilidade, comodidade para realizar as suas compras no Santo Antônio. São 2 endereços, Professor Belar e Rua Olavo Bilar. No Santo Antônio, Sorres, é tudo muito barato. Como diz Ideu Fonseca, né? Baratíssimo, baratíssimo. E dá prêmio ainda, né, Tiago? Dá 2 carros, da televisão, da geladeira, né? Como diz o liquidificador, né? Ventilador, micro-ondas, dá muita coisa. Dá prêmio demais no Mercado Santo Antônio. Ah, Narciso, velho. Do Santo Antônio, para a gente falar agora do Sacolão Center. Já pode colocar para a gente aí a produção, as imagens do Sacolão Center. Frutas e verduras, legumes, todos os dias vindo diretamente do Ceasa. Torres, eu não sei onde tem outro sacolão que todos os dias que você chegar é frutas, verduras e legumes diretamente do Ceasa. Eu não sei de outro sacolão que tem essa qualidade dos produtos aí do Sacolão Center, né? O Sacolão Center que agrega muitos valores na rua Pedro Luiz 629 Centro e na Raquel Teixeira Viana 759 no Canaã. O teleentrega é o 3774-4055 Sacolão Center. Nós vamos chegando ao final de mais uma edição do Tempo Esportivo. Amanhã o Álvaro Vilaça estará de volta. O Só Resta volta na segunda-feira ao meu lado. É isso, Só Resta? Segunda-feira, com o Álvaro Vilaça, meu grande parceiro. Tô com saudade dele. Não, na segunda você saudade demais dele. Ah, na segunda com você ainda? Ah, não. Vou mandar só um coração pro Álvaro. Álvaro! De jeito nenhum, Thiago. Só resta aquele abraço. Valeu, meu amigo. Valeu, Thiago. Um abraço. Até segunda-feira, se Deus quiser. Bom final de semana para todos aí. Uma boa consciência negra aí, que amanhã é dia da consciência negra. Um abraço. Fica com Deus. Fiquem com Deus. Nós estamos chegando ao final de mais um Tempo Esportivo. Amanhã, sob o comando de Álvaro Vilaça, no mesmo horário, a partir das 11 horas da manhã. Oi.